Foi um momento tremendo. As fragilidades da força da esquerda brasileira ficaram mais ou menos escancaradas naquele momento. Qual era a força da esquerda brasileira? A primeira força aqui, quero sublinhar isso com muita clareza, porque o que eu vou dizer agora não foi dito por nenhum dos que estiveram aqui antes. Então, quero caixa alta. 84 demonstra a força de impacto da mobilização do proletariado brasileiro é imbatível. Imbatível. Ou seja, neste país, se a classe trabalhadora se mobilizar unificadamente, com confiança em si própria, em torno de objetivos que ela reconhece como legítimos, essa força de impacto é imbatível. A burguesia não pode derrotar essa força social de impacto. A burguesia brasileira não tem bases sociais, não tem alianças sociais, não tem reservas sociais para derrotar o proletariado se ele se mover e atrair atrás de si a maioria dos oprimidos brasileiros. É uma força social de impacto imbatível. Quem viveu as diretas sabe isso, porque estava lá e sentiu que essa força social de impacto. Esse é o gigantismo do proletariado brasileiro. Ou seja, uma mobilização dirigida por forças burguesas, para dizer as coisas como são, as diretas não foram dirigidas pelo PT. O PT teve um papel de co-direção, na verdade. Lula, em alguns dos comícios, não em todos, em alguns dos comícios mais importantes, foi o orador mais aplaudido pelo segmento politicamente mais ativo e, portanto, por ser o mais ativo que se posicionava mais próximo do palanque. Mas não quer dizer que o PT dirigiu. O PT não dirigiu nada na mobilização das diretas. A mobilização das diretas foi toda dirigida pelo MDB. Num primeiro momento, pelo menos até fevereiro, março, foi dirigida por Ulisses, e claramente a partir de março, Ulisses perde a direção e ela é dirigida por Tancredo. Não é o tema de hoje, porque Ulisses perdeu a direção. O importante é dizer que houve uma derrota política do PT e da CUT nesse processo, toda a esquerda brasileira. A derrota foi que a CUT, no momento dos melhores da sua história, liderada por Jair Meneghelli, sob a iniciativa, me perdoem a falsa modéstia, dos trotskistas que atuavam dentro da CUT, que eram militantes da Convergência Socialista, que nesse momento era a organização trotskista mais forte dentro da CUT. A direção da CUT levanta a proposta de um dia de greve geral na votação da emenda da Angela Oliveira, no 25 de abril de 1984. E a direção da CUT leva essa proposta ao CNPD, Conselho Nacional pelas Diretas. E, surpresa, Ulisses concorda. Ulisses abraça a proposta, porque Ulisses sabe que é a única possibilidade que ele tem. A partir de fevereiro ele tem clareza, só os comícios de rua não são o bastante para forçar uma renúncia da ditadura. Vai ser necessário ações de muito mais impacto e só é possível se o movimento operário entrar em cena com os seus métodos. Preocupado com isso, então é aprovado um dia de greve geral, o Conselho Nacional pelas Diretas de uma reunião em Brasília. Jair convence a direção do MDB presente. Um momento incrível da história. Há uma reunião depois da direção do MDB e o Tancredo, ninguém assistiu a essa reunião, mas imagino, puxou a orelha do Ulisses e perguntou: você enlouqueceu? Como assim um dia de greve geral? Por que não um dia de greve geral insurrecional contra a ditadura? Nova reunião do CNPD e Ulisses diz: é possível, mas nós temos que mudar a forma. Um dia de paralisação cívica nacional pelas diretas já. A direção da CUT aceita a fórmula de um dia de paralisação cívica. Creio que a diferença é melhor esclarecer. A diferença significa que é uma iniciativa feita por patrões e por trabalhadores. Portanto, as empresas param e todos vão às ruas sem que os trabalhadores percam o dia de trabalho, porque depois assumem o compromisso de que vão repor o dia de trabalho. Portanto, não é uma luta de independência da classe trabalhadora. O problema é que os comícios vão ficando cada vez maiores. E Tancredo muda novamente de opinião e diz: não pode ter dia de greve geral, porque isso é uma provocação. Estamos provocando a ala mais reacionária dos militares. Figueiredo não controla a ala mais dura dos militares. Newton Cruz vai para as ruas, vai ter estádio de sítio no dia 25 de abril em Brasília, no dia que o Congresso Nacional tem que votar em mudanças diretas. O que está em jogo é o perigo de um autogolpe, de um golpe dentro do golpe. Bom, para vocês verem, o cenário está tão complexo. Nesse momento,
Brizola, prevendo que vai ser ultrapassado pela direita por Tancredo, abre um canal de negociação direta dele com Figueiredo. Surpresa. O governador do Rio ultrapassa Tancredo pela direita e propõe 1 ano a mais de mandato para Figueiredo, 5 anos de mandato para Figueiredo. Em troca, Figueiredo renuncia ao colégio eleitoral, apresenta-se uma emenda de emergência à Constituição, convoca-se as eleições presidenciais para o final de 1985. Então nós chegamos à reta final da campanha das diretas na seguinte situação. Brizola rompeu com a direção do MDB, Tancredo rompeu com Ulisses rompeu com a Corte. A direção da campanha das diretas está toda funcionando. E nós temos um movimento de massas que não sabe o que fazer, literalmente. As pessoas vão às ruas e vão ao último comício. Eu me lembro da perplexidade das pessoas que saíam do Anhangabaú. Mas e agora? Temos 1 milhão do Anhangabaú. Isto não é o bastante. Qual é o próximo passo? Não aguardamos a votação, que o Congresso Nacional decide. Mas, claro, qualquer pessoa minimamente informada sabia que era um segredo de polichinelo, que era impossível vencer no Congresso Nacional. Na verdade, na imprensa já era pública a ruptura do que era o Partido da Ditadura, a formação do Partido da Frente Liberal, a articulação feita pelo presidente do Partido da Ditadura, que era o Sarney, em torno de uma coalizão para Tancredo. Portanto, o acordo já estava estabelecido mais de 30 dias antes do comício das diretas. Então, problema para a esquerda brasileira. O que fazer? Uma prova de fogo para a esquerda brasileira. Porque em certos momentos da história que são as provas de fogo, que se mostra que cada um é cada um. Quer dizer, no dia 25 de abril era absolutamente decisivo, necessário fazer algo que ia além do que os aliados burgueses da Frente Democrática permitiam. Ou seja, tivemos aliados inesperados na luta final contra a ditadura, mas no momento decisivo os nossos aliados abandonaram a trincheira. E era necessário avançar. E era necessário avançar sozinhos. E significava avançar sem o MDB e sem Brizola. O PT não avançou. A direção do PT não deu passo. Não é que isso não foi discutido. Isto foi discutido, está tudo documentado. Não é que as reuniões eram gravadas. Infelizmente, a direção do PT tem o mau hábito de não gravar as suas reuniões. Eu posso falar porque fiz parte de mais de 10 anos. Felizmente, a direção da minha organização tem o hábito de gravar todas as suas reuniões e, portanto, tem um arquivo enorme de cassetes. A maior parte dela é emprestável, evidentemente, porque a maior parte do que a gente fala é bobagem, mas temos arquivos. Os nossos erros estão documentados. A direção do PT esteve sobre a proposta de chamar ela, e ela, digamos, tomar a iniciativa de pressionar a CUT para chamar o diretor-geral. Portanto, não o fez porque não o quis. Não quero ser injusto com a direção do PT. Não há nenhuma garantia histórica, ninguém pode afirmar, é um contrafactual, impossível de ser solucionado, se haveria adesão ou não ao greve geral no dia 25 de abril. Ninguém sabe isso. Ninguém pode afirmar se continuassem os comícios de rua, se eles seriam tão grandes ou maiores ou menores do que aqueles que ocorreram quando fizemos a Candelária e quando fizemos o Anhangabaú. Ninguém sabe. O fato é que houve um ultimátum da direção do MDB, dizendo, aqui para, a partir de agora é provocação contra a ditadura. E a direção do PT aceitou o ultimátum. Então isto é um elemento muito importante na história da esquerda brasileira. Porque não se pode transformar a sociedade em qualquer momento. São muito raros os momentos da história em que uma geração vive umas circunstâncias nas quais as relações de forças permitem, de fato, ali se joga tudo. E ali, ou você aproveita a oportunidade ou ela se fecha. E o quadro da relação de forças que se abre depois, ele é estável por um período. Perdeu a oportunidade, perdeu. E o instinto, digamos, matador, o instinto da política é aproveitar as oportunidades da história. O resultado foi que no Brasil nós tivemos esse desenlace paradoxal. A ditadura acabou, mas não caiu. Mas o governo Figueiredo terminou antes do seu mandato acabar. Percebe, gente? Tem um paradoxo tremendo. E houve mobilizações de milhões nas ruas, mas finalmente é eleito um primeiro presidente civil no colégio eleitoral que, ironia das ironias, morre e assume o último presidente. O primeiro civil é o último presidente do Partido da Ditadura. Ou seja,
Realmente parece brincadeira, mas nós temos que dizer que tem coisas que só acontecem no Brasil. Né? Como dizem os cariocas, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E nós podemos dizer tem coisas que só acontecem no Brasil. Quem podia prever algo tão contraditório? Mas tirando o elemento superestrutural e evidentemente anedótico, que vale a pena recordar desse processo, quais são as lições mais de fundo da história? A primeira lição fundamental é o gigantismo da força operária, que eu quis sublinhar anteriormente, mas eu falei também da fraqueza, e agora é preciso falar da fraqueza porque o desenlace mostra a fraqueza. Então a força é a imponência da mobilização. Quando sai esse proletariado às ruas, ele arrasta atrás de si tudo. Ele traz as amplas massas subproletárias, semiproletárias, o mundo do trabalho, enfim, setores médios plebeus. Quando sai, é uma força de impacto extraordinária. Quais são as suas limitações? Primeiro, não tem independência política, é um proletariado que segue a direção do MDB, a direção dos liberais. É um proletariado que aplaude indistintamente líderes liberais, líderes semi-liberais, qualquer coisa. Não distingue muito, intuitivamente percebe, reconhece no Lula, porque é um instinto de classe, reconhece aquele que tem uma identidade mais próxima à sua. Percebe que Tancredo não pertence ao seu mundo, na verdade nem pertence ao seu tempo. Há também um fenômeno geracional. Era mais fácil para aqueles que estavam nos comícios, que na grande maioria eram homens e mulheres entre 20 e 40 anos, se reconhecerem líderes que tinham entre 20 e 40 anos, e não sexagenários, septuagenários. Quer dizer, a direção do MDB era uma coleção um pouco digamos, um cubro genetológico, digamos, era uma associação de, como podemos chamá-los? Como é que se denomina essa neurose dos que têm mania, que tem doença? Me escapou agora o termo. Hipocondria. Aquilo era um clube de hipocondria. Um clube de hipocondria. O único personagem mais jovem era o Pérsia. Acho que era um elemento, nesse momento decisivo de 84, da segunda geração. Então, uma classe trabalhadora, politicamente, cheia de esperanças reformistas, cheias de ilusões no regime. E tinha razões para isso. Uma classe trabalhadora de primeira ou segunda geração, que viveu o processo da urbanização, que viveu a ascensão social. Que por isso foi dramaticamente impactada pela inflação e pela perda, pela desvalorização do salário médio, quando a inflação explode a partir de 78, 79, 80, 81. Mas ela vinha de ascensão social, ela vinha, portanto, de integração ao que era o Brasil grande. E setores médios que também vinham de uma mobilidade social ascendente, lenta, a maneira do Brasil, mobilidade social lenta, mas claramente ascendente. Então, observem, o Brasil era um país muito desigual, mas estava ficando cada vez menos pobre. Já no final dos anos 70, é o impulso do crescimento que a urbanização e a industrialização trazem. Então, é uma classe trabalhadora que começa a aprender a ter confiança em si própria, mas que mentalmente tem um projeto que é um projeto de reforma do capitalismo. O que ela quer? Ela quer um país socialmente mais justo. O vocabulário que ela reconhece político é um vocabulário religioso. E ela tem muita dificuldade de organização. Por exemplo, o mito de que o PT organizava milhares e milhares de núcleos, isso é uma construção ideológica. Vou contar um segredo para vocês. Depois vocês confirmem com o Arthur, que é um homem que militava, né, na estrutura do PT. E sabia contar, porque tínhamos que contar para eleger delegados. Havia muito poucos núcleos organizados. Muito poucos. A vanguarda operária não entrava no PT, entrava, mas era... Para cada 10 que se organizavam nos sindicatos e queriam ser líderes sindicais, você tinha um que você conseguia trair para o núcleo do PT. E não dava, porque os melhores tinham que trabalhar. E como é que você convencia um trabalhador que no Brasil tinha que trabalhar naquela época 48 horas por semana, que ele tinha que ir nas reuniões do sindicato, geralmente da oposição sindical, que geralmente eram clandestinas, depois na reunião do núcleo do PT e depois, se ele estava ligado a uma organização marxista, num núcleo ou numa célula marxista. No mínimo são 3 reuniões em 15 dias. Ninguém aguenta. Um operário brasileiro não aguenta isso. É um ritmo que é infernal. Depois, se é uma pessoa séria, e a maioria dos operários mais combativos eram sérios, eles mesmos diziam:
veja, não dá para fazer tudo. Eu não posso ir no PT, não posso ir na organização revolucionária, não posso ir no sindicato. Qual é a prioridade? Você me diga qual é a prioridade. Eu acho que é o sindicato. Eu prefiro ir no sindicato, porque no núcleo do PT a reunião é muito ruim. E não sei se vocês sabem, estudantes podem tolerar reuniões infernais. Operários, em geral, não gostam de reuniões ruins. As reuniões ruins são muito pesadas para quem tem uma vida diária em que há sofrimento muscular. É algo que a maioria dos setores médios não entendem o que significa. O sofrimento muscular reduz o grau de tolerância que as pessoas têm a perder tempo. Quando você tem dor muscular por causa do trabalho que faz, quando você vai a uma reunião, você quer uma reunião onde você aprende algo. Se na reunião você não aprende nada, a reunião é inútil. E para um ativista, o movimento é uma escola. Para um líder operário, para um líder sindicalista, quando eu falo operário, não estou falando só dos operários de fabrico, são, evidentemente, a menina dos meus olhos, eu sou um obreirista por formação. Não tenho nenhuma vergonha, ao contrário, não tenho orgulho de confessá-lo. E a minha vida é a causa da classe operária internacional. Portanto, a menina dos meus olhos é a classe operária brasileira. Eu milito para ajudar a classe operária brasileira a se emancipar, porque o proletariado, na minha opinião, é o único sujeito social que pode transformar a sociedade brasileira, aliado a outros setores, mas ele é o destacamento-chave. Nisso, não faço nada, nenhuma escolha diferente do que é a tradicional de todo o movimento socialista internacional. A sua casa, o seu endereço social é o proletariado. Os proletários brasileiros, não só os operários fabricantes, os bancários brasileiros dos anos 80, os professores do ensino médio dos anos 80, são pessoas que não toleravam o ambiente infernal, que era uma espécie de congresso permanente, que era uma reunião de núcleo do PT. Por quê? Porque o PT era um partido de frações. E as reuniões eram reuniões de luta de frações. E vejam, é uma classe trabalhadora diferente da francesa. Os franceses gostam de debate, não sei se vocês sabem. Os franceses são loucos por isso. Adoram. Se houver um programa de debate na televisão francesa, se houver debate de verdade, imediatamente o rating, o número de pessoas que assistem aumenta. Na Itália, adoram debate. Os programas políticos na Itália não são debates, são guerras ideológicas, vocês não podem imaginar. Para um brasileiro médio, é algo incompreensível. É a primeira vez que levei a minha companheira para a Itália, e única. Eu ficava assistindo os debates na televisão e ela não acreditava, mas por que eles estão gritando? Eu disse, porque evidentemente os telespectadores adoram. Nenhum líder político fala naquele tom completamente exaltado se isso diminui a audiência do programa. A classe trabalhadora brasileira não gosta de brigas muito exaltadas. Por quê? Porque essa classe trabalhadora dos anos 80 tinha enormes dificuldades culturais. Quando as brigas aconteciam nos núcleos do PT, invariavelmente a experiência dos operários de vanguarda é o seguinte: todos vocês me parecem tão honestos, tão sinceros, parecem boa gente. E quando um fala, eu me convenço que está certo. E quando o outro fala, eu também me convenço que está certo. Eu não sei quem tem razão. E, portanto, em quem eu confio? Eu confio naqueles que eu conheço há mais tempo. Por uma relação estritamente de empatia emocional. E essa empatia emocional não deixa as pessoas seguras, deixa elas inseguras. Elas sabem que elas estão apostando que aquele que a conduziu para o movimento deve ter mais discernimento de poder fazer a escolha. Então, em princípio, é uma delegação. Mas nenhum homem e mulher adulto gosta de fazer isso impunemente. Isto traz uma experiência emocional dolorosa. Por quê? Porque é um comportamento infantil. E quando as pessoas são obrigadas, porque não têm os instrumentos culturais, para poder participar deste jogo, que era um jogo muito pesado, o Arthur se lembra como era pesado. Era muito pesado. Elas ficam muito inseguras. Então, é uma classe trabalhadora que tem essa fragilidade cultural. Hoje já não é mais assim, o Brasil mudou muito. Hoje a classe trabalhadora pode acompanhar debates de vanguarda e pode fazer discernimento entre os moderados e radicais. E geralmente apoia os moderados, evidentemente, os radicais são muito ligeiros. Naquele momento, a situação do Brasil, sobretudo a partir do colapso do plano cruzado, foi uma situação de
aceleradíssima escravização do país. Ou seja, inversão da relação de forças com fracionamento burguês, divisão das classes médias e uma força centrípeta que empurrava o movimento operário numa dinâmica ascendente. E tudo se esquerdizava. Para os operários de vanguarda, os trabalhadores ativistas de vanguarda, cuja primeira escola era o sindicato, a escola do sindicato, simultaneamente a escola do PT, era demais. E a escola do sindicato era mais pedagógica, era mais simples. Por quê? Porque a escola do sindicato era as assembleias. Por definição, as assembleias, mesmo quando eram longas, não podiam ser muito longas. E mesmo quando havia fracionamento, as opções eram mais claras, porque numa assembleia se vota o que fazer. E para um trabalhador é muito mais claro decidir o que ele deve fazer do que o tipo de debates que se fazia no PT, que eram debates politicamente muito mais complexos. Então a preferência dos trabalhadores era o sindicato. E os núcleos do PT foram se esvaziando de operários e se entupindo de homens e mulheres das classes médias, em geral de instrução média, alguns de escolaridade um pouco mais avançada, mas não muito alta, de funcionários públicos, de professores e de profissionais políticos, porque o número de profissionais políticos explodiu na segunda metade dos anos 80. A esquerda brasileira nunca teve, como teve antes, né, hoje tem mais, mas antes de 87, nunca teve o número de profissionais que teve a partir de 87. A partir de 87, qualquer militante que tinha 5 anos de militância era um veterano e era profissionalizado. Com 5 anos, ele já tinha feito a escola primária, secundária, o curso superior e já tinha patente de tenente em toda a esquerda brasileira. Tivesse na articulação, tivesse na esquerda radical, onde tivesse. Com 5 anos já era. E por onde se profissionalizava? Profissionalizadas pelas organizações revolucionárias, que profissionalizavam as centenas, profissionalizadas pelos gabinetes, pelos mandatos, depois da eleição de 88, pelas prefeituras. As centenas. A esquerda brasileira adorou sempre o emprego público. E os partidos de esquerda ofereciam um menu bastante apetitoso de empregos públicos. Ou seja, a maioria dos quadros descobriam, a partir de 88, com a vitória da Prefeitura de São Paulo, e não só de São Paulo, de outras, que conseguiriam empregos que, se não tivessem entrado na política, nunca teriam a ver. Nunca teriam. Iriam ter empregos muito inferiores. Iam ser bancários, na melhor hipótese, num banco público, trabalhar no Banespa. Trabalhar no Banespa, ou pegar um cargo de confiança da Prefeitura de São Paulo, certo? O Banespa é arroz com feijão. O cargo da Prefeitura de São Paulo era refeição francesa completa. Hors d'oeuvre, né? Au dessert. O prato completo. E depois, ainda melhor, para fazer política o tempo todo. Logo, as reuniões eram intermináveis. Os mais jovens não podem imaginar. Nós passamos de 87 a 90, 91, 92, numa espécie... Nós não fizemos a Revolução Permanente, mas entramos numa espécie de congresso permanente da esquerda brasileira. Vocês não têm ideia de como é que era. Você tinha os encontros zonais do PT. Nós tínhamos o encontro de Santana, que eram preparados por plenárias. Depois dos encontros zonais, você tinha o encontro municipal do PT, o encontro estadual do PT, o encontro nacional do PT, e tudo era bom. Depois você tinha os congressos regionais da CUT, os congressos estaduais da CUT e os congressos nacionais da CUT. Depois você tinha os congressos dos seus sindicatos. Depois você tinha o congresso da sua tendência, que geralmente fazia 1 ou 2 eventos nacionais por ano. Você pega 10 meses do ano, que dá 40 semanas, que dá 40 fins de semana, você pode preenchê-los com eventos para um militante que era, digamos, ativo, regular, alguma coisa em torno de 18 a 20 congressos. Preenche metade dos fins de semana do ano. Uma semana sim, uma semana não. A esquerda brasileira estava em congressos que reunia centenas, às vezes milhares de pessoas. E, evidentemente, isso é possível para militantes muito abnegados, mas que, em grande medida, estão profissionalizados. Para os não profissionalizados, essa rotina, essa trajetória era impossível. E a esquerda foi se profissionalizando. Quem não era profissional era sempre profissional. Nesse período, o PT se transformou num partido de massas, evidentemente. Há uma grande mudança. O PT era um partido de vanguarda. Veja, estou trabalhando com categorias simples, também são consensuais, não quero introduzir controvérsias desnecessárias. Partidos podem ser classificados por variados critérios. Um deles é o grau de influência que tem. Estou utilizando somente esta medida.
Círculo de propaganda é um pequeno núcleo, geralmente formado por intelectuais radicais, trabalhadores de vanguarda, que divulga ideias. Entre outros círculos de propaganda, e geralmente círculos de propaganda leem as coisas uns dos outros. Era a situação da esquerda brasileira em 74, 75, era núcleo de propaganda ainda mais do que isso. Partido de vanguarda com a implantação nacional é a situação do PT quando ele nasce. O PT, quando nasce, já é um partido de vanguarda, ou seja, é um partido que é minoritária na vanguarda, que é politicamente ativa no país, mas ele tem implantação nacional. Em 82, o PT já é um partido com influência de massas no estado de São Paulo e com importante influência de massas na grande São Paulo. O PT ter 10% nas eleições para governador com o Lula no estado de São Paulo significa que na grande São Paulo teve no mínimo 25%, porque teve muito menos que 5% no interior. 25% na grande São Paulo significa que ele está disputando já a liderança do movimento contra a ditadura com o MPB. Tancredo foi eleito, mas Lula teve, na grande São Paulo, 25%. O interior elegeu o MPB. Por isso é que a Chaves Miller é tão importante. Porque o que está em disputa é a influência de massas, não é mais um partido de vanguarda. O que está em disputa é a influência de massas que o PT tem na grande São Paulo vai se transformar em influência de massas nacional, sim ou não, e em quanto tempo? Esta é a aposta. Demorou um pouco mais. Porque o desenlace das diretas foi uma derrota parcial. E, portanto, foi necessária a experiência com o Sarney, foi necessário o colapso do Cruzado, e é de 87 a 89 que o PT se transforma num partido com influência de massas nacional. Não foi simples, porque o Brizola foi um obstáculo enorme à construção do PT. Enorme. E foi quase milagrosa a passagem de Lula para o segundo turno. O Brizola foi francamente subestimado pela direção do PT, porque era uma direção paulista. Não é que era uma direção só nacionalista, era nacionalista e paulista. E subestimou o significado do Brizola. Foi quase um milagre. Subestimar os adversários, evidentemente, é uma política fatal. Por que a direção do PT subestimou Brizola, como depois, de resto, subestimou Collor e depois, de resto, subestimou Fernando Henrique? Não é um problema, portanto, acidental. Há uma tendência da direção do PT de subestimar os seus adversários políticos. Quando eu falo da direção do PT, estou falando do núcleo central, estou falando de Lula, Zé Dirceu, Aloysio, Rui Falcão, Gilberto, Carvalho, não sei, Marco Aurélio Garcia, Olívio Dutra, em algum momento da história. Alguns personagens entram, outros personagens saem, mas o núcleo central chega em torno destes quadros, fundamentais. Ela teve, na minha interpretação política histórica, uma tendência à permanente subestimação dos seus adversários políticos. Quase sempre nós temos os defeitos dos nossos erros. É um clássico. O defeito de uma direção que tem muita confiança em si própria é ter muita confiança em si própria. Ela sempre olha para os adversários com os óculos da soberba. A soberba é má conselheira. A soberba quase sempre leva ao desastre político. Porque, embora a direção do PT tenha sido historicamente muito cautelosa, ela evitou todas as batalhas, ela não toma iniciativa para comprar brigas. Não é uma direção que se construiu comprando brigas e vencendo batalhas. Não são generais que foram construídos pagando para ver desafios. Ao contrário. Muito raros os momentos em que a direção do PT esteve disposta em situações de risco em pagar para ver. Não é uma direção prudente, é uma direção que só vai na boa. Entendeu? Não corre riscos. Nisso, em grande medida, herdeira da tradição do PCB. Em grande medida, é essa escola. E provavelmente isso se remete à influência que o stalinismo teve também dentro do PT. É uma história, sempre é um elemento mal contado da história, é como se não houvesse stalinismo no PT. Como as forças clássicas do stalinismo ficaram exterior ao PT, como se não houvesse stalinistas dentro do PT. Não havia stalinismo dentro do PT. O stalinismo não é só um aparato. O stalinismo é um aparato e é uma ideologia. Como aparato, o stalinismo é a parte, digamos, é parte de uma estrutura internacional que estava vinculada a Estados. Então o PCB estava fundamentalmente articulado com
Moscou, e o PCdoB fundamentalmente articulado com a China no momento, com a Albânia como outra. Agora está um pouco órfão, parece que a direção do PCdoB está interessada em ter relações fortes com os chineses, de novo, com os vietnamitas. Mas o stalinismo não é só uma parada. Dentro do PT havia líderes políticos, dentro da articulação havia líderes políticos educados numa visão stalinista do mundo. E essa visão stalinista nós podemos chamar de campismo. Basicamente, o campismo significa interpretar o mundo da seguinte maneira: as relações entre as classes estão subsumidas nas relações entre os Estados. Basicamente, há um sistema internacional de Estados, dentro dele há uma luta entre os Estados que estão em transição para o socialismo e os Estados que defendem a ordem capitalista. Esses Estados, com todas as suas deformações, as suas até aberrações, alguns do PT poderiam admitir isso, as aberrações. Ouvi o Lívio falar isso, por exemplo, as aberrações burocráticas. Nunca ouvi dizer Dirceu, mas ouvi o Lívio. São a retaguarda estratégica da luta pelo socialismo. E isto unia de Luiz Eduardo Greenhalgh ao Lívio Dutra, de José Dirceu a Luiz Michael. Eles tinham essa visão. Essa era a visão do mundo dominante. O Lula é sempre um esfinge, nunca se sabe exatamente o que o Lula pensa do mundo. O Lula raramente fala sobre o que ele pensa ideologicamente, muito raro. Se lerem os discursos do Lula, verão que são sempre discursos muito políticos e muito pouco discurso no qual se pode descortinar qual é a visão de conjunto que ordena aquele discurso. É sempre a resposta tática. Mas creio que, em grande medida, estava enquadrado por este contexto ideológico. O certo é que a alternativa que nós apresentávamos, os trotskistas, era rechaçada pela direção do PT. Nós apresentávamos uma outra visão. Nós dizíamos, e evidentemente há conflitos no sistema internacional de Estados, mas fundamentalmente há colaboração. E o período pós-guerra é fundamentalmente, não um período de guerra, mas um período de paz armada. E é um período dos mais longos da história da vida civilizada de paz armada. Portanto, de colaboração entre Estados. Essa colaboração é reacionária, o obstáculo à luta pelo socialismo. Centralidade, nós já comentávamos, deve ser procurada na luta entre as classes. O que não significa ignorar a luta entre os Estados. Em algum momento apoiar alguns Estados contra o outro, mas ter o critério de classe. Isso, evidentemente, o campismo era a ideologia que legitimava aquilo que nós podemos chamar o que foi a localização política do PT em todo o período que se abre depois de 89, 90, 91, que é a esfera estratégica, a aposta na esfera estratégica. Ver, uma direção política, ela não precisa ter um projeto revolucionário para ter iniciativa política. No Brasil, não ter iniciativa política é aceitar o calendário eleitoral e aceitar que o momento da batalha é o momento que o inimigo escolhe para a batalha. Evidentemente, o terreno eleitoral no Brasil é um terreno desfavorável para a esquerda. Se quiserem, eu posso enumerar 15 fatores, porque que é e continuará sendo desfavorável para a esquerda, inclusive para a esquerda moderada, o terreno eleitoral desfavorável.